Olá, boa noite, florzinhas. Sejam bem-vindas a mais uma live do Desafio 30 Lives sobre o desconforto, sobre os distúrbios uroginecológicos. E hoje nós vamos estar falando para as florzinhas que têm perda de fezes. Ela não consegue segurar para chegar até o banheiro e perde, ou na calcinha, no absorvente, fezes, podendo ser ela líquida ou sólida. Então é com você, florzinha, que tem esse desconforto sério que atrapalha a qualidade da sua vida. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, as florzinhas chegando. Daqui a pouco a gente vai começar com esse assunto seríssimo, de uma grande importância das mulheres, que é pouquíssimo falado em nosso meio. É um tabu, é um estigma que as mulheres têm que estar perdendo. Elas têm que procurar ajuda quando isso iniciar. Todo o tratamento desde o início, quando está no comecinho, é bem mais fácil. Então, aguarda um minutinho que nós já vamos estar transbordando conhecimento para essas florzinhas lindas. Enquanto isso, vão direcionando o aviãozinho, chamando as amigas, enviando para os grupos. A live vai ficar gravada, tá bom? Para quem não está conseguindo ver, como o nosso objetivo é alcançar, fazendo com que todas vocês, todas as florzinhas do grupo, do meu Instagram, do YouTube, do Facebook, sejam alcançadas com esses conhecimentos. Pois nosso intuito aqui é fazer com que vocês se conscientizem do que é fundamental estar fazendo para se sentir melhor, ou ajudando quem você conhece para se sentir melhor ainda. Bora lá começar. Vamos falando desse assunto extremamente delicado, importante. Existe uma grande maioria de mulheres que tem esse distúrbio. Elas esperam se agravar, não conseguem identificar antes e por isso acabam tendo um desconforto maior e procurando ajuda somente quando já está em casos de uma perda maior, onde existem as limitações de estar nos lugares, né? Então diminui a qualidade de vida, diminui a socialização dessa pessoa, dessa mulher. Ela tende a ter depressão. Então as florzinhas que têm incontinência urinária, eu não vou falar 100% porque é muito, mas é uma porcentagem grande de mulheres que tem incontinência urinária e acaba desenvolvendo uma depressão por conta desse desconforto, por conta desse distúrbio, tá? Então vamos lá, o que é a incontinência fecal? Então a incontinência fecal, ela resulta de uma série de condições subjacentes aí. Tá? Ela vem de fatores de riscos e o que é? É simplesmente a mulher que não consegue segurar as suas fezes no seu intestino, segurar ao ponto que ela consiga ir até o banheiro e evacua da forma correta. Então, muitas florzinhas às vezes não sentem. Vou abaixar um pouquinho aqui. Que melhorou, né? Elas não sentem
a vontade de ir no banheiro e quando vai perceber já saiu na calcinha ou na fralda, né? Dependendo da situação de cada uma. Uma outra situação é que tem mulheres que até sentem, elas tentam controlar, mas não conseguem, tá? Isso também é muito comum de se ver em mulheres com incontinência fecal. Então, simplesmente, a incontinência fecal é a ineficácia de uma musculatura interna, musculatura do assoalho pélvico, tá? Essa musculatura enfraquecida, como numa incontinência urinária, como no do prolapso que nós falamos, essa musculatura, uma vez que ela tem essa alteração de força, de resistência, tem a alteração da funcionalidade dela, ela pode gerar uma incontinência fecal. Então, vai depender da porção da onde é que ela está, a força dela está diminuída, é onde pode ocasionar esse desconforto, esse distúrbio. Então, para que as florzinhas entendam, o corpo feminino, a pelve, ela tem os seus músculos, como eu já falei, tem os tendões e tem os órgãos femininos, né? E lá dentro, esses músculos, eles abrigam, eles formam uma rede de sustentação para os órgãos. Todos aqueles órgãos que estão ali envolvidos dentro desse assoalho pélvico, dentro desta cavidade pélvica, certo? Quando essa musculatura, essa rede de apoio, ela não consegue sustentar, pode ocasionar várias situações, sendo uma delas a incontinência fecal. Então, quando essa musculatura fica enfraquecida, pode ocorrer da mulher perder fezes, tá? Então, a mulher, ela não sente, dali a pouco começa a sair, tá? E por que ocorre isso? Então, um dos motivos é esse que eu falei, que é a fraqueza dessa musculatura. Mas o porquê que geralmente ocorre essa fraqueza de musculatura e ocasiona a incontinência fecal, tá? É muito comum em ver em mulheres que tiveram AVC, tumor cerebral, Alzheimer. Então, ela perde a consciência, ela perde o domínio daquela musculatura, porque para segurar o cocô, para segurar ali as fezes, você não fica pensando, só quando você sente aquela vontade que você tranca para chegar até o banheiro. Fora isso, ela é inconsciente, essa musculatura segura sem a gente pensar, não é verdade? Só quando a gente está lá quando era bebê. Fora isso, depois criou-se o hábito, o cérebro reconheceu, está enviando informação. Quando essa florzinha tem algum distúrbio cerebral, neurológico, pode ocasionar que as informações do cérebro não estão chegando nessa musculatura, fazendo com que aquela força e a resistência ou a funcionalidade ela perde e acaba ocasionando incontinência fecal. Então, é muito comum mulheres que teve o AVC ou qualquer outro distúrbio, esclerose múltipla, que tenha ocasionado essa desconexão dessa musculatura, certo? É parecido com a bexiga hiperativa, que às vezes tem a conexão demais, mas também que pode ter, devido ao neurológico, perder esse controle. Na incontinência fecal, também pode ocasionar isso. Pode ser uma das situações ser essa. Tumores também influenciam isso. Então, tudo nessa parte cerebral pode contribuir. Uma outra situação que também pode contribuir ao aparecimento da incontinência fecal por conta da ineficácia dessa musculatura são traumatismo, né? Então, a pessoa sofre um acidente e pode ocasionar isso, tá? Ou se não, por procedimentos cirúrgicos. Então,
A incontinência fecal, ela pode ser tanto na mulher quanto no homem, certo? Então, no caso dos homens que têm próstata aumentada, tem câncer e precisa operar, é muito comum também ter. Nas mulheres, a mesma coisa, câncer de colo uterino, câncer em geral de intestino, câncer dessa região pélvica, também pode levar uma lesão nessa musculatura, nesse ligamento, nesse controle desse esfíncter anal, certo? Porque o ânus ele tem uma musculatura onde ele contrai. Então ele contrai, então nós temos um esfíncter para que não saia. E ele relaxa para que o cocô ele saia, as fezes saiam normal. Então quando perde essa movimentação ativa, essa força, esse controle, a mulher passa a ter incontinência fecal. E a cirurgia, até mesmo cirurgias que não está envolvendo aquela região em si, cirurgias de ano, colo, do cólon ali, do intestino, elas podem não ser só esse tipo de cirurgia. A cirurgia que envolva, no modo geral, o assoalho pélvico, essa região pélvica. Então, a mulher ela pode desenvolver também continência fecal devido às cirurgias, tá? Uma outra situação é aquela síndrome do intestino irritável. Muitas mulheres têm no decorrer da vida. Ah, mas Iana, eu tenho, vou ter. Calma, gente, não é assim. Mas pode desenvolver? Pode ser que algumas mulheres desenvolvam assim. É comum? É comum, mas não é frequente. Todas as mulheres que têm intestino irritável vai ter? Não, não é, tá? Mas pode ser que ela desenvolva uma incontinência fecal, até mesmo por conta da genética, que é um dos fatores muito relevante para isso, e ela tenha esse intestino irritável e com o passar do tempo ela não cuidou, ela não fortaleceu a sua musculatura, não se alimentou direito, não praticou atividade física, não deu a real importância para esse desconforto, então ela acaba desenvolvendo essa incontinência fecal, tendo que até usar fraldas, né? Então, o que a mulher ela sente? Como que ela sabe, além da perda fecal que ela já está vendo, mas ela também tem outros sintomas, certo? Os outros sintomas é como? É o aumento que a mulher tem que ir no banheiro. Lembra até da bexiga hiperativa? É muito próximo, mas é na região anal, é a fecal, não é a urinária. Então a mulher ela tem um aumento de ida de vezes para eliminar essas fezes, tá? A consistência, às vezes ela tem uma diarreia, às vezes ela é líquida, às vezes aquosa, às vezes sólida, tá? Então ela pode ter qualquer estágios aí de texturas ali que ela possa vir a ter a incontinência. Então, com o aumento da frequência, essa musculatura cada vez vai enfraquecendo. Até mesmo, geralmente, a síndrome do intestino irritável aumenta as vezes que essa mulher vai ao banheiro e ocasiona também a fraqueza. A constipação, mulheres muito ressecadas. Então, tem mulheres que passam dias sem ir ao banheiro. Aquela massa fecal ali, ela vai ficando ali parada, consolidada. E quando a mulher ela vai, ela tem que fazer força. Então, já sabemos que força, muita força para evacuar, ela pode levar a N fatores, como também incontinência fecal, tá? Então, as mulheres ali que têm a tendência de ter um intestino mais preso, com mais dificuldade de evacuação, elas tendem também a desenvolver a incontinência fecal. Tem essas mulheres que têm incontinência fecal, elas têm dores frequentes na região do abdômen, tá? E elas têm uma perda involuntária de gases. Então, muitas vezes, essas mulheres,
elas soltam os gases nos lugares que elas nem queriam, nem podiam. Então, elas têm um desconforto, elas passam por constrangimentos, porque elas não têm aquele controle, né? Então, elas soltam gases em lugares que não pode, e assim, não é que não pode, né? É que a pessoa tem vergonha, não quer fazer isso no meio, fica com um constrangimento grande. Então, esse controle dos gases de segurar, em soltar aos pouquinhos, para não fazer tanto barulho, toda esse controle que normalmente nós mulheres temos, essa mulher ela não tem. Então, quando as florzinhas aí que estão me ouvindo, elas já não têm esse controle, isso liga um alerta, porque mesmo que elas não tenham a incontinência fecal saindo bolo, saindo líquido, algo assim, sem que você sinta, ou sendo que você não consiga segurar, já sai, fiquem alerta. Se você só tem aquela questão de soltar os gases sem perceber ou sem sentir, isso é um alerta para a sua musculatura. Sua musculatura está dizendo, seu esfíncter anal, ele está dizendo para você que ele está enfraquecido, certo? Então, assim, nós já sabemos que traumatismo, doenças neurológicas, eles podem levar a essa situação da incontinência fecal. Câncer oncológico, né? O câncer nas questões oncológicas aí na região pélvica pode levar à incontinência fecal. Lesões de nervos pode levar à incontinência fecal. Ou simplesmente a musculatura está tão fraca que leva. Mulheres da incontinência urinária já têm essa musculatura fraca. Então elas vivem com a musculatura fraca e elas tendem a perder xixi. As que não cuidam ainda fazem cirurgia e ainda continuam perdendo xixi. Aquela musculatura vai ficando fraca, podendo levar a prolapso e aquela bola de neve levando a mulher a ter também incontinência fecal. Ioná, mas eu tenho incontinência urinária, eu posso ter incontinência fecal as duas juntas? Pode sim. É muito comum a gente ver os dois distúrbios interligados, tá? Existem casos, sim, isolados, que mulheres conseguem segurar o seu xixi e não conseguem segurar suas fezes. Isso existe. É menos comum, mas existe, tá? Então, mulheres fiquem atentas com a sua musculatura, porque pode ter as duas coisas sim. Uma outra questão, né? Os fatores de riscos que envolve. Como já falei sobre o prolapso, sobre as incontinências, a mesma coisa eu falo aqui. Mulheres com gestações, ganho de peso, partos demorados, fazendo força. É a mesma coisa da constipação, da mulher fazendo força para evacuar. Quando ela está fazendo força para o bebê sair, ela também está utilizando a mesma musculatura que segura suas fezes lá dentro. Então, quando ela faz essa força, ela também está fazendo uma força naquela região e que pode gerar essa fraqueza, gerando a incontinência fecal. Tá? É muito comum ver incontinência fecal no pós-parto. Mamães aí puerpérias, elas geralmente têm incontinência fecal, tá? Que pode persistir ou que simplesmente pode depois melhorar e não ter. Isso já me diz muito da sua musculatura. Se você acabou de ter o bebê, você não teve durante a gestação, mas assim que você teve a criança, você teve essa incontinência urinária. Lembrando que ocorre com muitas mulheres uma única perda. Assim que você tem o bebê que relaxa aquela musculatura, às vezes você vai soltar um gases, ali sai tudo por conta que está eliminando aquilo do seu corpo. Aí tem aquelas fezes mole que você quase que não conseguiu segurar, né? Você ia soltar um gases e saiu tudo.
isso é muito comum. Então, não quer dizer que você tem uma incontinência fecal, porque foi um único episódio, foi uma única situação. O que eu quero dizer para vocês é quando esta situação persiste. Então, temos que tomar um certo cuidado e avaliar caso a caso, certo? Menopausa. É muito comum a mulher no climatério, né, está entrando numa menopausa, as alterações hormonais, como altera a textura dessa musculatura, a força, a fibra, a resistência, ela também altera essa questão da incontinência. Então, ela pode desenvolver uma incontinência fecal devido a essas alterações hormonais, tá? Então, essa sensação, esse desconforto, esse medo, se você, florzinha, tem a incontinência urinária e nunca perdeu fezes, nunca teve a incontinência fecal, você sabe o que eu tô te falando do constrangimento. Já é muito grande para quem perde urina, para a mulher que perde urina. Mas para quem perde fezes é pior. E é um assunto que menos as mulheres conseguem falar. Elas têm vergonha. Elas têm uma carga emocional muito grande. Tanto que essas mulheres, quando chegam pra gente cuidar delas, elas já chegam chorando. Elas já chegam com o emocional muito abalado. Se você, florzinha, tem essa incontinência fecal, se sinta abraçada, se sinta acolhida. Que eu sei que é desconfortável. Eu sei que não é fácil, porque você imagina que as florzinhas que têm da incontinência urinária já tem o receio do cheiro da ureia, tudo. Mas das fezes é muito mais complicado. As fezes tendem a ter um odor mais forte. Essas mulheres, geralmente, essas fezes elas saem quentes, então tem muita assadura. Essas mulheres, elas têm um quadro depressivo muito grande. E uma coisa vai puxando a outra, porque a partir do momento que as questões emocionais, elas estão abaladas, aquilo que a sua mente não resolve, o seu corpo vai se encher. Então, se ela já tem esse desconforto devido a algum outro problema, algum outro distúrbio que desenvolveu, né? Imagina que às vezes um tratamento de câncer, que essa mulher está em tratamento ou que fez, o psicológico está muito abalado e o seu corpo ainda apresentando isso. Então, se você conhece alguém que tenha, acolha, esteja junto dela. É muito difícil para essas florzinhas que tem. Então, se sintam acolhidas aqui por mim. Vocês têm uma pessoa do lado de vocês dando a mão para vocês, tá? Que vocês tiverem de dúvidas, vocês me colocam. Se alguma de vocês, florzinhas, que está no método Força Íntima, tiverem, me falem também, que nós vamos estar agendando uma mentoria diretamente com vocês, tá? E separado para me ajudar vocês, combinado? Então, aí a florzinha, ela tem esse desconforto, ela percebeu, ela começou a ter, ela vai no médico, o médico vai avaliar e vai fazer os exames necessários. O médico sempre vai ver a clínica, vai fazer a avaliação da história, perguntar a questão genética ou se já é um distúrbio que está vindo devido a outro traumatismo e assim por diante, como eu já falei para vocês. Então ele vai coletar ali a história, ver a clínica e vai avaliar, né? Existem medicamentos para ajudar, sim, tá? Vou falar alguns deles aqui. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui. Então, os médicos, eles vão avaliar e ver cada caso qual a necessidade, tá? Se a mulher, ela é constipada, se a mulher, ela tem mais
se as fezes é líquida, se ela é sólida. Então, geralmente, eles utilizam um antidiarreico para quando as mulheres têm essa diarreia, porque é muito comum ter essas oscilações. Então, a mulher, às vezes, ela perde sólida, mas às vezes ela perde líquida também. Então, nós temos os dois e ao mesmo tempo. Por exemplo, de manhã ela teve uma perda líquida e à tarde ela teve uma perda sólida. Isso influencia diretamente devido à sua alimentação, que eu vou falar mais para frente um pouquinho. Então, também suplementos, vitamina, né? Vitamina B7. Injeções de toxina botulínica. Também é injetado ao redor do esfíncter ali. Não no esfíncter em si, mas ao redor, a fim de deixar a musculatura que está ao redor, que é a musculatura tensa, que não está conseguindo fazer essa função de auxiliar o esfíncter. Então, eles utilizam sim. Em casos de mulheres constipadas, que ficam tendo que fazer muita força, utiliza também supositórios. Também utilizam antidepressivos. Geralmente, as mulheres que têm uma frequência, uma urgência de evacuação, essas mulheres elas têm que usar o antidepressivo, tá? Porque geralmente o cérebro delas, a mente está ali tão agitada, várias questões que não consegue coordenar, e isso interfere no tratamento da incontinência fecal. Então, a maioria das mulheres, os médicos adotam a questão do medicamento devido a essa questão de ansiedade, de tristeza, da depressão em si. Outra situação que vocês, florzinhas, aqui a gente está conversando um assunto até mesmo para vocês entenderem da importância da musculatura, né? Que desde o início da série, da live, 30 lives aí, eu estou falando que da necessidade, da extrema necessidade e importância de vocês estarem nos médicos de vocês fazendo a avaliação. E nesse caso não é diferente. Então, se você já está percebendo algo assim, vá no seu médico, não espere piorar, certo? E ele que vai fazer a avaliação e é ele que vai tomar as medidas cabíveis em cada caso. Um outro tratamento que é muito comum de se fazer é a cirurgia. Em muitos casos, mulheres que têm incontinência fecal, quando elas não adquirem esse controle, muitas das vezes com casos neurológicos, que perderam essa conexão do cérebro, desse controle do cérebro com a sua musculatura, do cérebro com o seu corpo, da sua mente com o seu corpo, eles às vezes precisam estar fazendo uma reparação desse esfíncter anal. Às vezes eles fazem um procedimento cirúrgico chamado sacroestimulação, que é implantar um dispositivo ali, é como se fosse um marca-passo do coração, mas ele é um marca-passo que implanta ali na coluna, que envia o estímulo lá para a região anal para conseguir controlar, tá? Nós temos também as correções anatômicas, porque existem casos de incontinência fecal porque teve um câncer, por exemplo, a Florzinha teve o câncer e fez cirurgia, teve a retirada de alguma parte, de algum órgão. Então, quando ocorre isso, às vezes, anatomicamente falando, elas ficam com alteração. E isso pode ocasionar também essa incontinência fecal. Então, as cirurgias reparadoras desses tecidos, que podem estar influenciando diretamente essa florzinha, também é indicada em muitos casos, tá? Injeções de silicone, muitas vezes ao redor, devido a alguma incapacidade, né? Então, para reparar, reconstruir aquele esfíncter,
anal que ele foi danificado e perdeu a sua função do controle, tem alguns que acabam fazendo essa injeção de silicone. É comum ver isso? Não, não é comum. Mas pode, tem muitos médicos aí que adotam essas medidas, tá? Que adotam essas medidas para ajudar essas florzinhas nesse momento difícil. Vamos lá. E mediante a tudo isso, né? Aí vocês me perguntam, qual é o melhor tratamento para incontinência fecal? Eu sou fisioterapeuta, então eu vou defender a minha área e eu falo que não tem de outra forma a não ser fazer a fisioterapia para melhorar esse desconforto. É aquilo que a gente já sabe. Sozinha, somente a fisioterapia, muitas vezes não. Então é um conjunto. Já fizemos, já olhamos, já vimos anatomicamente falando, tá dentro dos padrões. Estamos tentando um medicamento, vamos trabalhar essa conscientização. Não foi um AVC, foi um distúrbio decorrente de uma fraqueza muscular. Então, a fisioterapia, ela, se não levar uma cura dessa incontinência fecal, ela vai ajudar essa mulher de 80% a 90%. Em casos de neurológicos, que teve um AVC, da esclerose múltipla, que é uma doença progressiva, a esclerose e o Alzheimer também, ali a gente já tem algumas limitações, a gente já tem algumas barreiras para o sucesso do tratamento, mas tem que estar fazendo, porque senão a tendência é só piorar. Aí imagina evacuar o tempo todo, comeu, saiu, comeu, fez a digestão, saiu. Então imagina o tempo todo trocando fralda e saindo. Se não fizer fisioterapia, com certeza piora e se torna isso. Faz a cirurgia, é músculo. Lembra que eu já falei sobre a incontinência urinária? Mesma coisa com a incontinência fecal. Se não trabalhar essa musculatura, não tem como, tem que fortalecê-la, tá? A fisioterapia, ela dispõe tanto dos exercícios para fortalecer essa musculatura, porém, nós também temos que trabalhar o biofeedback com essa mulher. Trabalhar a questão da terapia comportamental com ela. Trabalhar a eletroestimulação. Então, muitas vezes, como ocasionou uma situação de um rompimento da conexão naquele nervo, naquela musculatura e levou ao enfraquecimento, é preciso dar estímulos elétricos para que essa musculatura ative novamente. Lembrando que o fortalecer é somente com os exercícios, mas a ativação dessa musculatura, de chegar a sinapse, de chegar o estímulo nessa musculatura, a eletroestimulação, ela é importantíssima, tá? Então, as florzinhas que têm incontinência urinária e ficaram com receio, mas eu fiz a eletro e não deu certo. Mas lembra que eu estou falando que é um conjunto de fatores para tentar ajudar. Aí nós vamos pensar assim: eu fiz um medicamento, não deu certo, parou o medicamento. Dali a pouco elas não aguentam tomar mais medicamento antidepressivo, falando que não precisa, param com o antidepressivo. Aumenta as situações de desconforto, de estresse, de tristeza. Aí elas vão lá e não cuidam, não fazem os exercícios de fortalecimento dessa musculatura. A tendência é esse desconforto, essa perda aumentar. Quando começa a aumentar essa perda, esse desconforto, essa mulher começa a ficar mais triste ainda, mais nervosa. Então aumenta a quantidade de vezes de perda por dia, levando essas mulheres a utilizarem fraldas ou que não foram para cirurgia, vão para cirurgia. Entende comigo? É um conjunto de fatores. Quando a mulher ela tem incontinência fecal, ela tem que pensar no modo geral. Eu vou utilizar o medicamento que é necessário, que o médico prescreveu. Eu vou fazer
a minha terapia comportamental, vou fazer a minha fisioterapia com estimulação para o meu nervo reconhecer e voltar essa musculatura e restaurar essa musculatura. E vou fazer os meus exercícios para fortalecer essa musculatura. Então, é um conjunto para combater esse desconforto. Esse conjunto, ele vai fazer com que você se cure. Mas se você trabalhar ele isoladamente, sozinho, muitas das mulheres às vezes têm e às vezes não têm sucesso no tratamento. Então, pensando nisso, vocês têm que trabalhar uma acupuntura, tá? Para relaxamento da musculatura, para reconhecimento do seu corpo. Se você gosta de meditar, se você não gosta da agulha, né? Tem muitas mulheres que têm aflição à agulha. Vocês podem fazer uma meditação, fazer algo que gere prazer para vocês, para que vocês consigam sair desse mundo de desconforto. Porque quando a gente está nesses casos, nessas situações, a gente só consegue prestar atenção nisso. A gente não consegue viver, né? Então, não tem uma qualidade de vida, não tem uma vida social, não consegue sair com as amigas, não consegue conviver com familiares. Tudo tem uma limitação, tem uma vergonha. E muitas de vocês não procuram ajuda psicológica. Então, aqui também é um tratamento fundamental fazer terapia, tá? Uma terapia com psicólogo ou com um terapeuta holístico, o que for da sua preferência, o que for do seu hábito, ou se você não tem um hábito, busque aquele que você gosta. Eu não gosto de psicólogo, vai no terapeuta holístico, vai no terapeuta comportamental, o que você achar melhor. Tenta buscar, não gosto de um, busca o outro, nunca tentou o outro, tenta o outro, e assim vai indo. A busca incessante para melhorar essa condição, esse desconforto, é o que vai fazer a diferença. É rápido, às vezes não é, vai depender do que ocasionou. Foi uma cirurgia, às vezes leva um tempo de reparação e reconstrução aquele tecido. Uma outra linha de tratamento que pode ser feito, o laser. O laser também ajuda muito na recuperação dessas florzinhas. Lembrando que vocês, quem tem incontinência fecal, para utilizar laser, para utilizar eletroestimulação, tem que passar com o fisioterapeuta, tem que fazer uma avaliação minuciosa, tem que verificar se pode, se não pode. Se você está num tratamento de câncer, você tem que verificar se é possível fazer isso, se pode, se não pode, porque tudo que aumenta a circulação ali pode ser riscos, tá? Para quem faz um tratamento de câncer, tá? Então, vai depender muito do que o seu médico te liberar em casos específicos, como quem está em tratamento de quimioterapia. Em outros casos, vocês já são liberados a fortalecer essa musculatura, a reconhecer essa musculatura que está fraca. Então, é para ontem que vocês já têm que estar começando a fortalecer. E a terapia comportamental. No que vai ser trabalhada essa terapia comportamental? Você vai controlar as vezes de ir ao banheiro, igual eu falei para as florzinhas que têm incontinência urinária por urgência. Para a mente delas controlar o corpo e fazer com que elas consigam segurar e chegar até o banheiro e evacuar da forma que elas querem, do jeito que deve ser, certo? Uma outra questão é a alimentação. Então, os cuidados que deve ter para evitar, ou para melhorar, ou para amenizar a alimentação adequada. A alimentação você deve passar com um nutricionista, um profissional da área para instruí-la melhor. Mas, basicamente, é bom evitar farinha branca, né? Aquelas farinha de trigo, multiprocessados. Dá preferência a comidas mais naturais, fruta, fibras,
tudo que ajuda o funcionamento do seu intestino. Aquilo que você sabe que solta. Tem mulheres que o mamão solta, tem mulheres que o mamão não solta. Tem mulheres que a ameixa não solta, elas podem comer, é algo bom. Mas tem mulheres que não podem nem pensar em comer. Porque se elas comem algo que possa soltar o intestino delas, se elas não têm um intestino, se elas não são constipadas, isso vai influenciar no bolo fecal para sair. Então, se elas não são constipadas, se elas comerem algo que pode soltar, vai aumentar esse desconforto. Se essa mulher, essa florzinha, ela é constipada, então ela deve comer algo que ajude esse bolo fecal não a ficar água, mas que facilite, que deixe lubrificado esse canal para que saia mais fácil. Então, se a mulher ela é constipada, ela tem que ingerir alimentos que ajudem na formação desse bolo fecal. Porque se ela continuar a ficar fazendo força, vai aumentar e pode levar essa mulher a fazer uma cirurgia devido a isso. Então, as florzinhas que têm a constipação, a dieta equilibrada, ela é importantíssima. Já aquelas que têm as fezes diarreicas, que é aquelas fezes mole, que ela solta os pinguinhos de fezes, tá? Acaba que elas têm que controlar o que elas comem. Existem casos das mulheres, por exemplo, de manhã tem líquida e à tarde ela tem sólida. As florzinhas que têm incontinência urinária fecal, às vezes tem alguns casos que elas têm essas oscilações. Então é importante entender o que o seu corpo diz para que você chegue no profissional como nutricionista, que é o profissional habilitado a te dar uma orientação conforme o seu corpo, né? Ele vai te avaliar, ele vai ver a questão do peso, ele vai ver a questão do que você se alimenta, de como era o antes, para que ele consiga te ajudar no agora, tá? Até mesmo para te orientar em questões de horários, de como se alimentar em que horário para ajudar nessas oscilações, para que vocês consigam um equilíbrio fecal de consolidação correta, para que facilite que essa musculatura segure e que não perca. Então, o controle disso é importante. Uma outra situação é a ingestão de água. Então, as florzinhas, principalmente as florzinhas que são constipadas e que adquiriram ou tiveram ou levaram devido a N causas que eu já expliquei para vocês aqui, a incontinência fecal, elas têm que se hidratar muito. Esse intestino, ele precisa de absorver água. Esse bolo fecal, ele precisa conter esse líquido para ajudar a lubrificação e sair melhor, principalmente as constipadas. Ah, mas e quem tem quem é mais diarreica, que é mais líquida, que tem um controle mais líquido? Posso ingerir água? Deve, porque a água não vai fazer com que a sua fezes fique mais líquida, mas é que ela fique na consistência adequada, certo? Então, deve sim beber água, porque até mesmo essas florzinhas que elas têm uma diarreia constante, elas podem ter uma desidratação também, tá? Então, é importantíssimo esse equilíbrio. Então, por isso que é importante vocês entenderem o corpo de vocês e procurar uma ajuda em relação a isso, uma ajuda profissional em relação a isso. Então, como que essas florzinhas conseguem melhorar isso? Na terapia comportamental, igual eu falei, no fortalecimento dessa musculatura, vocês vão ter muito sucesso fortalecendo essa musculatura. Fora que quando você trabalha esse músculo do assoalho pélvico, além de você conseguir a consciência da sua mente com o seu corpo, você vai melhorar as questões quando é constipação. O movimento abdominal, quando a gente trabalha essa musculatura lá dentro, ela não separa do seu intestino.
Então, ela ajuda no movimento peristáltico, que é do intestino. Então, as mulheres que são constipadas acabam ajudando nessa eliminação das fezes mais fáceis, quando se é trabalhada essa questão da musculatura pélvica, certo? Da musculatura do assoalho pélvico, do esfíncter. E quando você está trabalhando essa musculatura, que a gente, por exemplo, com as florzinhas que tem incontinência urinária, a gente trabalha o apertar aquela musculatura, muitas vezes aquele de subir com o zíper ou contrair 3 vezes, relaxar, muitas vezes ela não separa a contração do ânus com a vagina. Ela não separa. Quando você vai fazer, ó, faz aí agora, ó, se você contrair, você percebe que do ânus também vai. Então, como que a gente vai trabalhar essa musculatura anal é juntamente com a musculatura da vagina. Eles são próximos, eles são um do ladinho do outro. Um vai puxar o outro, vai auxiliar o outro. E quem segura essa musculatura e quem está ali dentro é do assoalho pélvico, que é o que nós estaremos trabalhando no fortalecimento. Então, é fundamental fortalecer para evitar, para prevenir ou para tratar. Não tem por onde escapar. Nós, mulheres, temos que fortalecer essa musculatura, certo? E esses cuidados com o hábito diário, colocar num diário, num papel, quantas vezes que foi ao banheiro, segurou, não segurou, ver a questão da consistência dessas fezes, de como foi, conseguiu segurar, em qual momento, em qual atividade que foi que perdeu, como que foi. Todas essas questões, vocês têm que ser trabalhadas diariamente e ser vista, para que a partir do momento que vocês conseguem ver o que está ocorrendo durante o dia, vocês conseguem tratar, eliminar ou um profissional pode ajudar. Perceber que a tristeza dessas mulheres, a depressão, ela também pode atrapalhar no tratamento. Então, as florzinhas que têm a incontinência fecal e que acaba oscilando essa depressão, acaba que interfere no tratamento. Então, estar em dia com seus medicamentos, quem tem depressão, ajuda também a amenizar esse desconforto diário que essas florzinhas têm. Então, seguir o plano de todos esses tratamentos em conjunto que eu falei para vocês, vocês vão conseguir melhorar muito, amenizar e até muitas florzinhas se curam, tá? Exceto aquelas neurológicas que eu falei, que às vezes não curam, mas amenizam, evitam, controlam, conseguem segurar, então elas passam a ter a qualidade de vida. Então, como eu falei, as questões são várias que podem envolver. Uma outra dúvida importantíssima que eu não posso esquecer, que eu acabei de lembrar aqui, são mulheres que já me perguntaram sobre isso, tá? Mulheres que têm sexo anal pode levar à incontinência fecal. Existem estudos que falam do aumento da frequência das mulheres que têm infecção, que têm incontinência fecal, devido à atividade diária desse sexo anal, né? E existem autores que não descrevem isso. Então, na literatura não fica bem claro em números para que eu possa trazer para vocês aqui, mas que a maioria dos proctologistas, dos urologistas, dos fisioterapeutas falam que pode sim favorecer. Lógico que não é uma vez ou outra, mas é o ato contínuo somente dessa região, tá? Então pode sim, devido às lesões que ocorrem naquele esfíncter, né? As lesões que ocorrem naquele músculo, pode levar a uma incontinência fecal na mulher e tendo que levar ela até a cirurgia, tá? Florzinhas, é isso. Um papo gostoso hoje, conversamos um pouquinho sobre esse desconforto tão sério. Se você tem incontinência fecal, converse com seu médico, converse com seus familiares, procure uma ajuda psicológica, procure uma ajuda de um fisioterapeuta, fortaleça a sua musculatura,
que vai dar certo. O principal é você querer ficar bem. O principal é você estar bem. O restante você vai conseguir a partir do momento que você buscar, você vai encontrar. E se sinta acolhida. Um abraço. Direciona esse conteúdo para mais mulheres possíveis. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem não ativou o sininho, pessoal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. E semana que vem nós teremos mais lives do desafio 30 lives, tá? Então nós vamos ter bastante conteúdo aí e espero vocês e gratidão. Uma boa noite, florzinhas.